Fala galera, estamos em mais um vídeo do Malhando Cérebro, nosso canal. Vamos malhar os nossos neurônios com toda turbinação, com toda força. E vamos que vamos nessa galera. Hoje galera, vamos para mais um vídeo da nossa playlist de controle de qualidade. Hoje vamos falar sobre o controle de qualidade microbiológico. Para você minha amiga Janaína, para você minha amiga Janete, para você meu amigo Gabriel, para vocês do microbiológico. Solta a música de aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Galera, hoje vamos falar, me desculpa a empolgação no início do vídeo, é porque esse vídeo está sendo esperado há muito tempo. Eu quis fazer uma coisinha a mais, porque tem muita gente esperando por esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre o princípio, a base da microbiologia em um controle de qualidade, que é o meio de cultura. Eu vou falar mais sobre o que é o controle de qualidade microbiológica, alguns testes da microbiologia, como que funciona na teoria, como é que é a pesquisa, como é a base da pesquisa no controle de qualidade microbiológica. Mas hoje eu vou falar sobre meio de cultura. E o que é o meio de cultura? Aí você parece um monte de interrogação na cabeça. Que raio que é meio de cultura? Meio de cultura, ele é uma substância, uma preparação química, um insumo que fornece nutrientes necessários para o cultivo, o desenvolvimento e a multiplicação de micro-organismos em um meio fora de seu habitat natural. Nós sabemos que os micro-organismos, para eles se multiplicarem, eles precisam de algumas condições favoráveis para ele, como a atmosfera, ambiente, temperatura, pH e entre outros que nós chamamos de fatores extrínsecos. E no seu habitat natural, o micro-organismo, que eu falo bactéria, fungos, principalmente bactérias e fungos, quando se fala na microbiologia, tem os vírus, mas principalmente bactérias e fungos, eles precisam de condições favoráveis para se multiplicar e crescer. No seu habitat natural, eles conseguem isso facilmente. Mas só que no controle de qualidade microbiológico, nós utilizamos um meio, nós queremos pesquisar o micro-organismo fora do seu habitat natural. Sim, em um laboratório. E o micro-organismo não vai crescer do nada. Não adianta você pegar uma colônia, não adianta você jogar na sua bacia, no seu balde. Não vai acontecer nada. Precisa de ter uma preparação específica que vai favorecer a multiplicação desse micro-organismo naquele meio. Isso são os meios de cultura. Os meios de cultura, eles têm nutrientes, eles têm preparações, eles têm hormônios e fatores de crescimento que favorecem a multiplicação do micro-organismo e o desenvolvimento dele ali. A partir do desenvolvimento, da multiplicação e do crescimento daquela colônia bacteriana ou fúngica, ali é permitido a análise do micro-organismo, a identificação, e permitindo a análise e a identificação, nós podemos desenvolver todo o rolê do controle de qualidade microbiológico. Os meios de cultura, existe uma infinidade de meios de cultura. Nós temos o Agar-Maconk, nós temos o Agar-BHI, nós temos os caldos, os meios seletivos, os meios diferenciais, nós temos os meios de transporte. Cada um tem a sua finalidade, cada um tem o seu objetivo dentro de um laboratório de microbiologia. Vamos falar sobre cada um deles. Os meios de cultura são diversos e cada um são usados para uma finalidade. Nós temos o meio quimicamente definido. Para início, o meio de cultura quimicamente definido é aquele que nós conhecemos toda a composição do meio de cultura. Sim, toda a composição por inteiro nós conhecemos ele, porque ele é preparado num laboratório. Nós conhecemos e por ser preparado por nós, você conhece o quanto que você pesou daquele carboidrato, o quanto que você pesou daquela hemoglobina em pó, o quanto que você colocou em ml do polissorbato para adicionar naquele meio, naquela preparação. Então você conhece a composição daquele meio por completo, porque foi preparado em laboratório e você adicionou cada componente daquele meio ali, manualmente, ali no laboratório, na rotina prática. Mas nós temos também os meios complexos. Aí o que são os meios complexos?
Os meios complexos é aquela preparação que nós não conhecemos a composição química por inteiro daquele meio. Esses meios complexos, eles, para vocês verem como é que é, eles contêm extratos de órgãos de animais moídos ou digeridos. Aí você vai me perguntar: Maria, é a bactéria canibal? Calma. A bactéria precisa de nutrientes. E a carne, extratos moídos de carne de algum órgão de animal, possui nutrientes, possui carboidrato, que favorece o crescimento do micro-organismo também. Nós encontramos nos meios complexos extratos moídos de fígado, cérebro, coração de alguns animais, alguns extratos moídos de algumas leveduras, de alguns vegetais, que ali vai estar os nutrientes, as proteínas, os carboidratos, os fatores de crescimento presentes naquele órgão, naquele animal, e são moídos e digeridos e colocados ali no meio para a preparação dele. Este é o meio complexo. Nós também temos o meio agar, os meios sólidos. Esse é muito usado na rotina laboratorial, tanto em laboratório de microbiologia clínica, quanto em laboratório de controle de qualidade, seja de alimentos, ou controle de qualidade de cosméticos ou medicamentos. Ele é bastante usado. Nós temos como exemplos o argamaconque, o argamanitol, nós temos o TAT, nós temos o TSB, que são meios sólidos. E o que é esse meio sólido? É assim: você faz a preparação do meio, e ali naquela composição do meio tem uma substância chamada agar. E o que é essa substância? Meu Deus do céu! Mais outro nome esquisito. Calma, o que eu vou fazer? Calma. Eu vou explicar para você o que é o agar. O agar, ele é um polissacarídeo obtido da alga vermelha marinha. Uma substância que se obtém da alga marinha vermelha. Ele atua como um agente solidificante do meio, porque quando você prepara o meio, ele não está sólido, ele fica na forma líquida, como se fosse um caldo. E aí, quando você adiciona esse agar na substância do meio, e aí você verte essa substância na placa de Petri, e aí depois você coloca para resfriar, essa substância chamada água vai atuar como um agente solidificante, solidificando o meio, tornando ele sólido. Ele funciona mais ou menos com o princípio da gelatina. A gelatina que você compra no mercado, que vem em pó, e quando você prepara ela fica sólida, porque ali tem uma substância que é preparada na indústria de alimento que atua como agente solidificante. O agar atua nos meios de cultura sólidos para solidificar eles. E o mais interessante é que quando você inocula uma colônia bacteriana no meio sólido, você consegue visualizar na superfície do meio as colônias bacterianas de várias formas. Mas nós também não temos apenas os meios sólidos, nós também temos os meios de culturas líquidos, que nós chamamos de caldos. Nós temos vários deles. Nós temos o caldo BHI, né, que é um meio enriquecido de colônias, mas principalmente o caldo BHI, que é um que eu estou lembrando aqui agora de cabeça, que ele é um meio enriquecedor de colônia. Os meios caldos, eles servem com 3 finalidades. Ele serve com a finalidade de repique de colônias. E o que é repique de colônias? É quando você faz a transferência de uma colônia bacteriana para um outro meio. E os meios líquidos são muito usados nessa finalidade. Nós também temos uma outra finalidade como provas bioquímicas. Sabe alguns exames de laboratório, quando coletam uma amostra de sangue, principalmente uma amostra de sangue, uma amostra de urina, e quer descobrir se tem uma infecção ali, presente ali naquela amostra biológica? Nós temos provas bioquímicas para descobrir se tem algum micro-organismo ali específico ou não. E os meus caldos são muito específicos e bons para isso. E também para a ativação de colônias. Existem algumas colônias que estão mortas, inativadas ali. E quando você quer reativar essa colônia de novo, você pode usar um meio enriquecedor que em forma de caldo, que é o BHI. Você inocula ele e a bactéria meio que ressuscita. Ela revolta dos mortos e começa a ter atividade de novo. Como que você percebe a presença de um micro-organismo em um meio caldo, num meio de cultura líquido? Pela turvação. No meio sólido, a gente vê como se fossem umas bolinhas que a cada um representa um número de colônias ali, uma unidade formadora de colônia. No meio caldo, você vê pela turvação, meio que como se fosse um pozinho ali no fundo do caldo. Aquela turvação no líquido ali é a presença de micro-organismos. Mas nós temos outros meios também com outras finalidades na rotina laboratorial. Nós temos os meios de culturas
seletivos. Os meios de cultura seletivos, eles possuem em sua preparação alguns inibidores que vão inibir o crescimento de certos micro-organismos e outras substâncias que vão promover o crescimento de outros micro-organismos. Geralmente, em uma amostra de medicamento, uma amostra biológica, uma amostra cosmética, uma amostra farmacológica, que é de medicamentos, pode ter a presença de mais de um micro-organismo. E às vezes você só quer pesquisar um tipo de micro-organismo. Você quer pesquisar se tem a presença ali ou não. E aí você quer diferenciar as colônias, porque quando você for fazer o repique e a inoculação do micro-organismo naquele meio de cultura, você vai não só inocular um tipo de micro-organismo, mas às vezes o seu interesse é estudar só um. Então você quer saber se ele está ali ou não. Então o meio seletivo, ele vai selecionar o micro-organismo de interesse para sua pesquisa e vai inibir o crescimento dos outros que não é do interesse para sua pesquisa científica. Como exemplo, nós temos o Argamaconc. O Argamaconc, ele faz a seleção de bactérias de parede celular gram-negativa e inibe o crescimento de bactérias gram-positiva. Gram-negativa, nós temos a Escherichia coli como um exemplo. Gram-positivo, nós temos o Staphylococcus aureus. Então, o argamanitol, um exemplo, ele promove o crescimento da Escherichia coli e inibe o crescimento do Staphylococcus aureus. E nós temos o argamanitol, que já é o oposto do Argamaconc, meio de cultura, porque ele já faz a seleção, ele promove o crescimento de bactérias de parede celular gram-positiva e inibe os outros tipos de micro-organismos que possam estar presentes ali. Esse é o meio seletivo. Nós temos também os meios diferenciais. Os meios diferenciais, eles servem para distinguir um certo tipo de micro-organismo específico ali, e distinguir das outras colônias que possam estar presentes ali também. Por exemplo, o Argamaconc, que eu citei que ele é seletivo, ele também é diferencial. Ele consegue diferenciar a partir do metabolismo da bactéria de parede celular gram-negativa se ela está presente ali ou não. Por exemplo, eu peguei uma colônia e fiz a inoculação ali no meio de cultura. Eu botei na estufa, deixei crescer e cresceu micro-organismos. O Argamaconc, ele consegue diferenciar através da coloração se ali tem bactérias gram-negativas ou não. Porque a bactéria gram-negativa, ela libera um metabólito, a partir disso ela consome os nutrientes e aí ela vai liberar metabólitos a partir disso. Quando o metabólito entra em contato com a substância do meio de cultura, parede celular gram-negativa, vai mudar a coloração. O meio é meio rosa, vai ficar meio amarelado. E aí naquela parte amarela você vai dizer assim, não, aqui tem bactérias gram-negativas. O argamanitol também ele é seletivo. O Staphylococcus aureus, quando ele consome os nutrientes, ele começa a liberar alguns metabólitos que fermentam o manitol, que é uma das substâncias presentes no meio de cultura. E aí ele fermentando o manitol, muda de coloração também. O meu é meio rosado e vai ficar meio amarelado também. Aí você consegue diferenciar. Ó, nessa parte amarela aqui eu tenho certeza que tem bactérias de parede celular gram-positiva e deve ser o Staphylococcus aureus. Então eu vou estudar ele. Então, a partir que você inocula uma bactéria ou um fungo no meio de cultura, ele vai consumir os nutrientes presentes ali e ali, a partir daquele meio favorável fora do seu habitat natural, ele vai se multiplicar, vai crescer, vai liberar metabólitos, você vai conseguir identificar, vai conseguir também separar, porque o meio de cultura faz essa finalidade também, ele consegue separar colônias bacterianas de interesse para a pesquisa científica. Isso acontece muito em controle de qualidade. Por exemplo, no controle de qualidade tanto de alimentos ou de medicamentos, existem medicamentos que permitem uma certa carga microbiana. E aí a farmacopeia, ela determina assim, medicamento X pode ter tanto desse micro-organismo aqui e em tantas unidades formadoras de colônia desse micro-organismo. Esse aqui já não pode ter, ele é patógeno. E ela vai determinar, e também o meio de cultura permite ver qual vai ser a vantagem e a desvantagem de ter uma certa carga microbiana daquele micro-organismo no meu produto final, seja medicamento, seja alimento. Quais são as vantagens ou as desvantagens? Isso aqui é uma desvantagem, então eu vou atuar numa medida melhor para evitar as contaminações onde está acontecendo, ou seja na água, ou seja através do manipulador, ou seja através de quem
tá tendo contato com as amostras, com a matéria-prima, para inibir, porque os micro-organismos podem sim comprometer a estabilidade do meu produto final. Com os medicamentos, os micro-organismos podem chegar, dependendo da carga microbiana, eles podem chegar até a degradar o princípio ativo do medicamento, que é a substância que faz o efeito no organismo da pessoa. Sem falar que nós também temos micro-organismos patogênicos. E o que são micro-organismos patogênicos? São micro-organismos que têm a capacidade de causar uma doença no organismo humano a partir que ele tem um contato. Isso é uma infecção. A infecção é a partir do momento que o micro-organismo entra em contato com o organismo e já pode ter uma vantagem para causar uma doença ali. E esses micro-organismos podem causar as respostas alérgicas, infecções e outros tipos de doenças. Então, esses micro-organismos não são de interesse que eles estejam presentes no meu medicamento ou no meu produto final, porque vai comprometer não só a estabilidade do medicamento, mas também a saúde e a segurança do meu consumidor, do meu comprador, do meu produto final. Então, os meios de culturas auxiliam na identificação desses micro-organismos patogênicos, identificar ele, se ele está presente ou não, qual é a carga microbiana que ele está presente ali, e identificar, não, está acontecendo contaminação em algum lugar. Vamos investigar onde está acontecendo para resolver esse problema e não ter mais esse tipo de problema de ter esse micro-organismo patogênico presente no meu produto final. Então, os meios de culturas auxiliam nesse processo porque os micro-organismos, os meios de cultura, eles permitem a inoculação do micro-organismo ali, e ali o micro-organismo se desenvolve, ele se multiplica, ele cresce, ele libera metabólitos, e a partir do momento que ele se multiplica, você pode contar as unidades formadoras de colônias ali, você pode estudar como que é o desenvolvimento daquele micro-organismo ali, você pode estudar quais são os metabólitos que ele libera ali, você pode fazer um levantamento científico completo daquele micro-organismo e dizer, não, esse micro-organismo não é de interesse no meu produto final, esse micro-organismo não pode acontecer a contaminação no meu produto final, porque vai comprometer a estabilidade do medicamento e vai comprometer a segurança do meu consumidor final. Então, o meio de cultura é esse meio que permite cultivar um micro-organismo em laboratório e estudar ele e analisar ele. E estudando ele e analisando ele, você consegue tomar medidas de prevenção para que não comprometa a estabilidade do seu produto final e a segurança também. Os meios de culturas também, eles são preparados em laboratório, geralmente vem uma preparação, o ciclo dele é mais ou menos assim, você tem que pesar a quantidade do meio de cultura de acordo com a literatura de apoio numa indústria farmacêutica, você pesa, você acrescenta uma certa quantidade de água ali num becker de acordo com o quanto que você quer preparar do meio, aí você acrescenta o meio de cultura pesado na balança, na água ou no solvente, e a partir que você acrescenta ele no meio, você pode acrescentar alguma substância a mais, caso a literatura de apoio lhe dê o comando, um deles é o polissorbato, você pode acrescentar a partir, medindo uma proveta, um polissorbato ali, as substâncias que vão compor aquele meio ali, e ali você depois tem que levar ele para um meio de aquecimento, seja uma chapa, principalmente uma chapa de aquecimento, porque você consegue controlar a temperatura, e aí o meio vai fundir. O importante é isso, é o meio fundir. Quando o meio funde, você pode ser antes de aquecer, alguns meios pedem antes ou depois, mas aí você tem que medir o pH daquele meio de cultura, porque o pH é um fator extrínseco que cada micro-organismo tem a sua preferência. E também existem vários fatores que determinam se o meio de cultura vai ter funcionalidade ou não. É a pressão osmótica, é o pH. Existem alguns fatores extrínsecos que nós encontramos nas estufas fúngicas ou bacteriológicas. Quando o meio está preparado, você tem que levar ali, porque ali naquela estufa tem uma temperatura apropriada para o crescimento do micro-organismo. Tem a pressão osmótica apropriada para o crescimento do micro-organismo também. Porque o interesse do meio de cultura, de um setor de microbiologia, é que o micro-organismo, se tiver presente micro-organismo ali, que ele cresça, se desenvolva, para que eu saiba
percebo quantas unidades formadoras de colônias estão se desenvolvendo a partir dele, como que é o crescimento dele, quais são os metabólitos que ele libera, e também para eu entender quais são as vantagens e as desvantagens se ele estiver presente no meu produto final. E aí eu determinar se tiver uma carga microbiana exagerada, se eu reprovo o lote, ou se não tiver, não, tá tranquilo, eu libero o lote da minha fábrica, da minha indústria. Essa é a importância, entendeu? Para evitar o comprometimento da estabilidade do meu produto final e a segurança do meu consumidor no final do processo. Porque micro-organismos causam doenças, alergias, infecções e entre outras coisas. Entre os meios, nós também temos alguns meios enriquecedores de colônia, nós temos alguns meios que permitem o transporte de micro-organismos, que eles fazem a estocagem e o armazenamento desses micro-organismos por um tempo, para depois levar eles para o destino final, que é o meio de cultura apropriado para ele. Cada micro-organismo tem um meio apropriado, tem um tipo de nutriente apropriado, tem um tipo de temperatura apropriado, tem um tipo de pressão osmótica apropriado, fatores extrínsecos, tudo favorável para que ele cresça e se desenvolva. Todo meio de cultura, quando ele é preparado, ele passa pelo teste de promoção de crescimento. Nesse teste de promoção de crescimento é para nós validarmos se aquele meio está funcionando ou não. Nós temos em um setor de microbiologia meio que uma biblioteca chamada, mas o nome é Bacterioteca. Ele é um estoque de cepas padronizadas de micro-organismos e que nós queremos testar um micro-organismo que cresce naquele meio e se ele realmente vai crescer. Ele fica por um tempo naquela validação e se ele passar nos critérios de validação, o meio de cultura pode ser usado na rotina laboratorial. Por exemplo, a Escherichia coli tem que crescer no Agaricus, o Staphylococcus aureus tem que crescer no Argamanitol, porque é um meio apropriado para ele ali. Então, o meio de cultura é essa substância, essa preparação química que permite o crescimento de fungos e bactérias fora de seu habitat natural. E a partir desse crescimento e multiplicação dele, nós podemos analisar e estudar a vantagem ou a desvantagem, ou quanto que pode ter, qual é a segurança de certa carga microbiana, ou não pode ter carga microbiana nenhuma. Nós temos medicamentos estéreis, como os medicamentos oncológicos, os medicamentos injetados pela via parenteral, que é pela veia. Esses medicamentos têm que ser 100% estéreo, então o controle é muito maior para que não haja contaminação nenhuma por nenhuma via cruzada. Então, o meio de cultura é esse que permite identificar se tem micro-organismo ou não, se eu separo um micro-organismo ali ou não. E aqui eu encerro o vídeo do meio de cultura. Esse é o primeiro vídeo de introdução da parte de microbiologia, a parte de microbiologia da nossa playlist de controle de qualidade. E a parte de microbiologia é muito difundida no controle de qualidade. Nós temos a parte na área de alimentos, na área de cosméticos, na área de medicamentos, e nós temos também a parte de meios de cultura, microbiologia, na parte de microbiologia clínica, para analisar a presença de infecção numa amostra de sangue, numa amostra de urina. Vem com a gente nessa malhação de neurônios, você vai pirar completamente nesse mundo das bactérias e dos fungos. Vem com a gente!